Bem, pessoal, nós estamos falando dos tipos de modos de acesso, né? E nós falamos que existem dois modos só para você acessar a internet. Ou você acessa a linha de escada, ponto, ou você acessa a banda larga, aí o leque se abre. Um dos modos mais comuns de se acessar a internet, pessoal, é via telefonia. Dá uma olhada na imagem, Vamos preencher a imagem aí para você. Ó, pessoal, esse é o diagrama de uma conexão por telefonia. Você começa a entender, batendo o olho na imagem, como que com uma única linha de telefone você consegue ter dois serviços, internet e voz. A voz quando entra, ou a internet quando entra, o sinal de internet, ele bifurca, tem um bifurcador que separa a voz para um lado, sinal de internet para o outro. Aí no bifurcador você percebe que existe um filtro para eliminar ruído de voz. E lá no sinal de internet, no outro lado, existe um modem. O sinal que chega nesse cabo branco aí, pessoal, que você está vendo, que é o cabo que é conectado na parede, no telefone da parede, ele vem com sinal analógico. São senoides, são sinais que são ondas. O sinal que está no cabo azul, que é o sinal que o seu computador entende, é sinal quadrado, é sinal digital. Então, pessoal, a única maneira de sinal analógico, que são ondas, conversar com sinal digital, que são quadrados, é tendo um modulador que pega o sinal digital, transforma em analógico, e um demodulador que pega sinal analógico e transforma em digital. Então o modem nada mais é do que um tradutor, que traduz o sinal que vem da rua para o seu computador e o sinal do computador para o sinal que vai da rua. Fechando, o sinal do seu computador é digital, é 010101, sinal quadrado, e o sinal da internet é a senoide, são ondas, né? E você já deve lembrar disso daí. Agora, precisa tomar cuidado que o conector que vem da rua e entra no modem, é um conector RJ11, que é o vero conectorzinho do telefone, um pouco mais estreito do que o RJ45. Isso é explorado em prova, que é o conector que é do cabo azul, do cabo de par trançado que está atrás do seu computador, ligando até o modem. Não é difícil. Se você parar essa imagem aí, for atrás lá do seu computador e tiver uma conexão dessa, é uma conexão DSL. Outra coisa importante. Pessoal, às vezes tem aluno que me liga e diz assim, professor, você poderia mandar a aula aí pra gente pela internet? Eu falo, mando, viu, Ricardo? De quando que é o Ricardo, né? Tá. Mas já fica aí na linha e confirma pra mim se você recebeu. Aí, pessoal, olha só que interessante. Enquanto eu tô lá, recebeu, Ricardo? Não, recebeu ainda não. Ô, professor, acabou de chegar. Gente, vocês concordam que num determinado momento, o sinal do meu computador, olha para a imagem, saiu do cabo azul, entrou no cabo branco, entrou lá na parede, enquanto a minha voz, o lado de cá, o telefone, entrou no cabo branquinho, entrou na parede. Vocês concordam que num determinado momento a minha voz foi junto com o sinal de internet? Como isso é possível? Palavra mágica, pessoal. Frequência. Segura essa e não esquece. Frequência. Permite que dois ou mais elementos distintos convivam no mesmo meio físico. Frequência. Permite que dois ou mais elementos distintos convivam no mesmo meio físico. É a frequência que explica essa outra configuração aqui. Quer ver uma coisa? Conexão a cabo, cable modem. Tem o seu computador, tem lá o seu Xbox, tem lá o seu game, tá? E a TV a cabo foi a primeira recepção, primeira imagem, ou primeira sinal, vamos dizer assim, primeiro sinal, que as TVs a cabo trouxeram para os consumidores.
Então, o sinal vem pelo cabo e chega na casa do cliente, tem um receptor e tal, tudo mais. Depois, as empresas resolveram agregar valores na sua receita, mandando ou levando até a casa do cliente também o sinal de internet. Como é possível no mesmo cabo vir sinal de internet, sinal de TV? E hoje, pessoal, você sabe que a internet a cabo tem um famoso combo, né? Que é voz, dados e televisão. Como é possível que a voz, os dados e a televisão venham até a sua casa no mesmo cabo? Palavra mágica, frequência. Pessoal, o sinal de telefonia vem no conector quadradinho, no RJ11. Aquele conector que você vai colocar na parede, ele vai dar uma travadinha, ele dá um clique. É o mesmo que vai no telefone. Na TV, na internet a cabo, o conector é redondo. É um conector conhecido como RG6. Cuidado com isso. Internet móvel. 3G, 4G, tem modem. Pessoal, o que é o 3G? O 3G é a terceira geração de celulares. Por que celular? As empresas de celulares, elas dividiram as regiões em células. E em cada célula colocava uma determinada antena com determinado alcance de transmissão. Quando aquela antena não cobria determinada área, se colocava outras antenas e mais antenas e mais antenas. Perfeito? Quando a região estava totalmente antenada, pessoal, as empresas de telefonia celular, as empresas de 3G, resolveram agregar valores, levando também até a casa dos seus clientes o sinal de internet móvel. Perfeito? Só que internet móvel, pessoal, tem um problema. Eu até faço uma analogia. Eu costumo dizer que internet móvel é como se fosse um bolo, né? Um bolo de aniversário. Como assim, professor? Ó, o 3G, ele tem um pedaço de bolo que é 14 megabits por segundo. 14 megabits por segundo. Perfeito? Agora, se vier muita gente para comer esse bolo, o bolo acaba. E aí, aquele que chega depois, pessoal, do 3G, ele não sabe. Ele é jogado por uma geração antiga, ou por uma faixa de geração antiga, que é o 2,5G. Então, pessoal, o 2,5G é uma faixa aí que a internet é 1 megabits por segundo. Você não vai carregar nada. É aquela hora que o seu celular, seu smartphone fica lá rodando e não carrega. Agora, o que nós temos agora? Temos um novo bolo, que é o bolo do 4G, quarta geração. A quarta geração, pessoal, ela tem um bolo de 120 megabits por segundo para dividir. Agora, não se iluda. Ninguém vai conseguir navegar a 120 megabits. Isso é o teto. Como ninguém no 3G navegava a 14 megabits. Ora, lembra da história do bolo? Quanto mais gente vem comer, pessoal, mais gente acessa a internet, mais a velocidade cai. Valores reais, realidade. Estava vendo ou ouvindo um repórter nos Estados Unidos testando o 4G lá no Central Park. Ele falou assim: agora a velocidade do 4G aqui no Central Park, o 4G americano, é de 40 megabits por segundo. Estou indo, disse ele, estou indo lá para o Times Square, onde tem mais gente para comer o bolo e tal. A velocidade caiu metade disso. Aqui no Brasil, pessoal, as medições iniciais falam em torno de 10 megabits para download e 8 megabits para upload de velocidade de 4G. Ok? Cuidado que o nome técnico do 4G é esse aí que você está vendo. LTE, Long Term Evolution. Cuidado com a frase que eu peço para os meus alunos. Eu leio com meus alunos e peço para eles trocarem por uma tecnologia de 4 letras. Que é o seguinte:
Tecnicamente, a migração para as redes LTE irá fazer com que a comunicação celular passe a ser 100% baseada em redes IP. E aí eu peço para eles trocarem isso por um nome de uma tecnologia de 4 letras. Alguns trocam, outros não, aí começa a pensar, aí eu dou até uma forcinha. Qual é o nome da tecnologia que vai permitir que a comunicação celular passe a ser 100% baseado em rede IP? A voz sobre IP. Qual é o nome da tecnologia? Aí quando eu falo voz sobre IP, VoIP. Dá um insight para o aluno lembra do VoIP. Então, essa é a tecnologia que vai fazer a coisa funcionar. Internet elétrica é essa que você está vendo na imagem. Perfeito? Então, candidato, candidata. Em alguns locais aí do Brasil, a título de experimento, projetos, tá? Nós temos a internet elétrica, também conhecido como BPL ou PLC. Internet elétrica, né, consiste em transmitir dados através dos sinais de telefone pela energia elétrica. Vamos recapitular aqui. Internet elétrica consiste em transmitir dados pelos cabos elétricos, não pelo telefone. Telefone é telefonia, cabos elétricos. Então, você tem aí um quarteirão e a empresa injeta o sinal no fio, o fio percorre aí a estrutura do quarteirão e quando chega na residência do cliente, no poste vai ter um equipamento chamado extrator, que vai extrair o sinal de internet do sinal de eletricidade. Frequências diferentes. Os aparelhos elétricos trabalham com a frequência aqui no Brasil de 60 Hz. A PLC, ou BPL, vai trabalhar na faixa de 30 a 91 MHz. Satélite. Você usa a internet por satélite, mas tem dois problemas, o preço e o delay do satélite. Porque o satélite, pessoal, ele está 40 km do geoestacionário e o sinal tem que bater no satélite, voltar para a Terra, vai em forma de uplink, desce em forma de downlink, então aí tem um delay, tem uma demora. Rádio é uma internet muito comum hoje, aqui, né? Eu estou falando de São Paulo, vocês sabem, aqui em São Paulo muitas cidades têm internet elétrica, e muitas cidades têm internet a rádio, tá? Elétrica, alguns pontos aí, alguns testes, né? Projetos pilotos, nada significativo, tá? Mas o sinal de rádio é mandado pela estação retransmissora que cai, ou pela empresa que cai na estação retransmissora até chegar na casa do cliente. Lá na casa do cliente, pessoal, precisa ter uma antena para receber o sinal, precisa ter uma plaquinha de rede para colocar na placa-mãe e a conexão se dá dessa maneira. O problema do rádio é o que você está vendo aí na imagem, pessoal. O rádio, diferentemente do satélite, o satélite é um sinal limpo, porque ele é mandado para o alto. A única coisa que interfere no sinal de satélite é São Pedro. O rádio já é um sinal mandado na horizontal, então muitas coisas podem interferir. Então há necessidade das estações retransmissoras. Pergunta de prova. Nos sistemas de conexão à internet, A. O acesso discado permite o uso simultâneo da linha de telefônica ou a linha telefônica para a transmissão de voz. B. No acesso DSL, a linha telefônica conduz exclusivamente dados. C. O acesso a cabo utiliza-se do sinal de televisão por antena. D. No acesso DSL, o cabo conduz simultaneamente sinais telefônicos e sinais de televisão. E E. O acesso discado à internet bloqueia a linha telefônica comum do usuário. A única correta aí, pessoal, é a alternativa E, né? Porque vejamos. O acesso discado permite o uso simultâneo da linha de telefônica para transmissão de voz e internet. Não. Ou voz ou internet. No acesso DSL, a linha telefônica conduz exclusivamente dados. Não.
No DSL, conduz voz e dados. O acesso a cabo se utiliza do sinal de televisão por antena? Não. O acesso a cabo utiliza do sinal de televisão por cable modem, não por antena. No acesso DSL, o cabo conduz simultaneamente sinais telefônicos e sinais de televisão. Não. No acesso DSL, o cabo conduz sinais simultâneos de telefonia e de voz. A única certa é essa. O acesso de escada à internet bloqueia a linha telefônica comum ao usuário. Pessoal, não esqueçam desse nome que está aí na tela. RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Essa é a nossa internet Tupiniquim. Foi a primeira rede instalada juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia. A nossa RNP, a nossa Rede Nacional de Pesquisa, congrega muitas universidades, muitos centros de pesquisas, hospitais de ponta. E ela, pessoal, está nesse backbone aqui. Backbone é uma espinha dorsal de uma rede. Ponto. Backbone é o local onde está a infraestrutura, estão os cabos de fibra ótica, estão os servidores, estão os links. Inclusive, pessoal, quanto mais próximo você tiver de um bom backbone, maior vai ser a sua velocidade. Dá uma olhada na imagem. Existem traços nessas imagens, existem traços aí, vermelho, azul, alguns traços mais grossos, outros mais finos. Pessoal, quanto maior o cabo, mais grosso o traço, significa que a internet vai ser mais rápida. Nessa parte vermelha aí, pessoal, você vê tudo, né? Fibra ótica, tudo fibra ótica, perfeito? E uma banda de 10 gigabits por segundo, perfeito? Agora, dependendo lá do traço, por exemplo, em Boa Vista, 20 megabits por segundo, que é o traço amarelo. Consequentemente, pessoal, em Boa Vista não dá para ter uma banda larga, tem que pegar esse sinal aí e dividir em linha de escada, ok? Cuidado com redes de relacionamento, tá? As redes de relacionamento estão algumas aí para você. O Orkut não existe mais, você sabe. Porque tá aí? Tá aí para puxar com você quem ficou no lugar dela. O Orkut era do Google. E hoje, pessoal, o Google tem a sua rede de relacionamento conhecida como Google+, ou Google+. O WordPress e o Blogger são redes de relacionamento que você pode criar a sua rede e municiar de informação essa rede através de blogs próprios que você mesmo dá manutenção. Você mesmo posta, você tira, você sobe imagem e assim por diante. Pessoal, o Flickr que está aí, juntamente com o Picasa que não está, são redes de relacionamento para a guarda de fotos. Então você sai fotografando aí sua viagem pelo mundo, vai hospedando no Flickr, no Picasa, e ele já vai difundindo, já vai replicando essas redes aí pelas essas fotos, né? Desculpa, pelas suas redes de relacionamento. O Twitter é considerado um microblog. É uma rede de relacionamento que está limitada a 140 caracteres. O LinkedIn é uma rede de relacionamento profissional. O pessoal coloca currículo, acaba arrumando emprego lá. Facebook é a maior rede hoje, indubitavelmente, em termos de quantidade de usuários. Já bateu 1.200.000. Tem perdido usuários aí em alguns locais, Estados Unidos e tudo mais. Tem ido às compras, né? Comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, para poder fazer frente aí às mudanças que nós temos hoje. MySpace quebrou e assim por diante, tá? Pergunta. São recursos típicos de redes sociais de relacionamento, exceto, vamos ler de novo, né? Não resta dúvida, deu uma engasgada aqui. São recursos típicos de redes sociais de relacionamento, exceto
são recursos típicos de redes sociais de relacionamento, exceto a. Criação de perfis sobre assuntos de interesse coletivo. B. Compartilhamento de dados pessoais. C. Comunicação assíncrona. D. Comunicação síncrona. Ou E. Agregação e indexação de vídeos. Pessoal, as redes de relacionamento, todas elas proporcionam comunicação síncrona, assíncrona, compartilhamento de dados, perfis de interesse coletivo, mas ela não permite agregação e indexação de vídeo. Você não pode criar aí vídeos e agregar esses vídeos de forma que eles sejam indexados. Não. Os vídeos são mostrados de forma sequencial à medida que eles aparecem. Se tiver um vídeo na sua timeline e esse vídeo rolar, você vai ter, para ver esse vídeo, você vai ter que voltar lá. Você não consegue agregar, indexar, ter um registro desse vídeo à parte. Ok? O termo microblog popularizou-se para designar um tipo específico de serviço em que o usuário ou empresa, após a criação de uma conta e um pequeno perfil, pode enviar mensagem de texto para outros usuários que estejam interessados em ouvir o que ele tem a dizer, em geral com limite de caracteres. Entre os mais populares dessa categoria destaca-se A. Orkut, B. Facebook, C. Twitter, D. Instagram ou I. LinkedIn. Twitter, né, pessoal? Twitter é considerado um microblog, ok? Está limitado a 140 caracteres. O que é uma intranet? Quem nasceu primeiro? A intranet ou a LAN? É a pergunta que eu faço. Nas minhas aulas presenciais eu coloco essa imagem e pergunto, o que é uma intranet? Avanço um pouquinho e pergunto, o que é uma LAN? Perfeito? O que é uma LAN? Está vendo aí na imagem. Ok? Legal. Aí, o aluno não sabe o que me responde. Aí eu pergunto, quem nasceu primeiro? Pessoal, a LAN, ela é uma rede local, área de rede local. Você está vendo aí, Local Area Network. A LAN vem da década de 80, pessoal. Quando existia o seguinte problema lá. Ao se comprar um computador, a pessoa que investia num computador que não era barato, tinha que investir numa impressora. Então era muito comum na década de 80 a gente ver diversos computadores, diversas impressoras espalhadas pela empresa. Um dia, alguém teve a seguinte ideia. Poxa, vamos fazer com que esses computadores compartilhem uma única impressora. Nasceu o conceito de rede local. Na imagem você consegue perceber bem. 5 computadores aí, incluindo o servidor, e uma única impressora para atender a todos. Nome disso, economia. Nome disso, eficiência. Depois, além de compartilhar periféricos, a rede local também trouxe o conceito de servidor, onde, numa máquina mais parruda, se colocava todos os arquivos e todo mundo acessava nesse local, todo mundo buscava nesse local. Esse local, esse computador, nasceu para servir todo mundo. O nome desse computador é servidor. Bem, aí ganhamos mais uma coisa. Segurança, eficácia, fazer as coisas mais rápido, mas fazer as coisas bem. Bem, depois que a rede local se solidificou, ganhou seu mercado, paralelamente à criação das redes, estava acontecendo o boom da internet, 10 anos depois. Então a gente pode aí situar a rede local na década de 80, por meados da década de 80, 85, e podemos situar o boom da internet meados de uma década depois, 95. Então em 95, boom, a internet explodiu para o mundo. E junto com a internet, pessoal, todo mundo começou a perceber que o navegador, o browser, era uma maneira muito tranquila de se navegar. Perfeito? E aí, pessoal, aconteceu o seguinte, alguém teve a ideia de pegar os programas que rodavam na empresa
e colocar a carinha da internet nesses programas. Perfeito? O pessoal resolveu criar redes corporativas, presta atenção, que atendia uma determinada empresa, mas que a menina do financeiro, que o rapaz do RH, que a menina do faturamento trabalhasse em seus programas como se navegasse na internet. Então, pessoal, começou a surgir um conceito, olha que interessante, de uma rede corporativa, uma mini internet, condicionada a 4 paredes, né, atendendo aquelas 4 paredes, atendendo a corporação. Aí nasceu o conceito de intranet. Quando as empresas passaram a trabalhar nos seus próprios programas, a menina do RH lá no programa de rescisão, o menino lá do faturamento no programa de fechamento de caixa ou emissão de notas, começaram a trabalhar nesses programas e navegar nesses programas como se navegasse na internet, um web browser. Aí passou mais um tempo, surgiu o conceito de extranet. Pessoal, muito cuidado com o conceito de extranet. É quando as empresas abrem parte dos seus dados para pessoas de fora da organização. Aqui tem um certo relacionamento. Então, pessoal, hoje o plano de saúde permite que o seu segurado entre no site, agende a consulta, marque na agenda do médico, ele vai lá, coloca às 14 horas que marcou a consulta, o sistema recebe aquilo e trava às 14 horas para outros segurados. Hoje, um funcionário ou um universitário pode acessar as informações do banco ou acessar as informações da faculdade e, por exemplo, criar lá a sua solicitação do histórico escolar, ele não precisa mais na empresa. Hoje, eu conheço fornecedores que acessam os sites dos seus clientes, portais, entra na base de dados desses portais e pede antecipação de faturas. Ora, o cliente fornece o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem um portal chamado PDAnet. O cliente precisa de dinheiro. Ele vendeu tomate para o Pão de Açúcar, mas vendeu faturado. O Pão de Açúcar permite que esse cliente se logue no site, nome de usuário, código cliente, senha, e peça antecipação dos títulos. Isso é factory. Isso é o Pão de Açúcar abrindo suas bases para um terceiro. Isso é uma extranet. Cuidado. Pergunta. Em relação à intranet, intranet, analisa as afirmações abaixo. 1. O provedor é a empresa que fornece acesso aos usuários da internet através de recursos de hardware, servidores, roteadores, etc., e software, páginas, links, e-mail, etc. 2. O provedor é a empresa que fornece acesso aos usuários na internet, cabendo-lhe a responsabilidade de manter instalados os navegadores e certificar os endereços válidos na internet, tais como http://dr.gov.pri, Tribunal de Contas. C. Uma intranet é uma plataforma de rede independente conectando os membros de uma organização utilizando protocolos padrões de internet. E 4. Intranet é uma rede de computadores interligados em uma rede local através de um provedor externo com as facilidades da internet, mas que atende somente a empresa ou a corporação. Somente está correto que se afirma na A, na afirmativa 4, B, na 2 e na 4, C, na 2 e na 3, D, na 1 e na 4, ou E, na 1 e na 3. Pessoal, a primeira está certa. O provedor é a empresa que fornece acesso aos usuários da internet através de recursos de hardware, servidores, roteadores e páginas, links e e-mail. A 2 está errada. O provedor
É a empresa que fornece acesso aos usuários da internet, sim, tá tudo bem. Cabendo a responsabilidade de manter instalados os navegadores e certificados de endereço válido. Não, não. Quem instala navegador é o próprio usuário. Quem verifica se o endereço é válido, são os certificados digitais. A 3 está certa, o intranet é uma plataforma de rede independente, conectando os membros de uma organização, utilizando protocolos padrões de internet. Então segura aí, não deixa cair. O mesmo protocolo que a internet usa, a intranet também usa. Perfeito? 4. Intranet é uma rede de computadores interligados a uma rede local. Sim. Através de um provedor externo, não. Não é ligado através de um provedor externo. É ligado através dos próprios computadores. Rede Wi-Fi transmite dados através de frequência. A frequência aqui, a rede Wi-Fi, que é conhecida como 802.11, que é um padrão do Instituto Internacional de Engenharia Elétrica e Eletrônica, também conhecido como I3E, é uma frequência de 2.4 GHz, frequência de rádio. A Wi-Fi ela tem um problema, o problema é o alcance. Não dá para esperar o Wi-Fi com uma distância muito maior. Então, pessoal, o hotspot, que é o nome do estabelecimento que disponibiliza esse sinal de rede sem fio, ele permite aí que as redes sejam interligadas numa distância muito curta. Por uma distância maior, você tem que conhecer o WiMAX, que é uma rede metropolitana sem fio, cujo o pulo do gato está na rede que é baseada em antenas mais potentes. Fechando a aula de hoje, você vê que essas antenas aí permite que haja uma comunicação até 40 km de distância. O WiMAX é uma rede voltada para rede sem fio, grandes distâncias. Até a próxima, querido.